Olá, eu sou Lindomar Gomes, estou com vocês aqui no programa Audiência Pública da nossa TV. Toda semana, assunto quente aqui para debater no seu Audiência Pública. Tema de hoje, Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, criado em 1998 apenas para avaliar e propor algumas mudanças curriculares. Em 2009, o Enem sofre uma revolução, uma completa mudança e passa a conceder benefícios. E para conversar comigo sobre o Enem, está aqui Francisco Samarino. Olá, Chico, tudo bem? Tudo bem, Lindomar. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui participando com você. Legal, Chico. Hoje, pessoal, vamos conversar muito. Você vai fazer o Enem esse ano. Para você que ainda não fez, ou para você que tem um sonho de fazer faculdade, continuar os seus estudos, é bom ficar ligadinhos do nosso programa hoje. Chico, já vou te chamar de Chico. Não vou falar à vontade. Francisco Samarino, não, porque eu conheço o Chico, já tem uma boa rodada. O Chico, que é mestre em História, está fazendo doutorado na área e é professor de História, inclusive em faculdades. Chico, o que significa o Enem? Principalmente logo no seu início, em 98. Lindomar, a história é um pouco longa e eu vou tentar resumir aqui. Tá? O Brasil passou por uma série de reformas no ensino. A partir de 1961, o ensino básico foi universalizado, que a gente chamou de fundamental. Em 1998, o ensino médio também sofreu esse processo de universalização. Junto com esse processo de universalização, foi necessário você dividir em responsabilidades, né, o ensino no Brasil. No caso, por exemplo, o ensino fundamental ficou a cargo dos municípios, o ensino médio ficou a cargo dos estados. E era necessário também o governo não deixar isso muito disperso, porque cada localidade ensinando o que bem entende, trabalhando da forma que entende. É interessante você levar em consideração as idiosincrasias de cada local. Mas nós vivemos num país grande, nós vivemos numa nação, é necessário que haja um parâmetro mínimo nesse processo de ensino. Então, o Enem ele foi criado junto com essa reforma. Houve a universalização do ensino médio e o Enem foi criado como uma forma de avaliar o ensino a partir de 1998, como você mesmo disse. Digamos assim, para não deixar muito disperso o que existia no país. Mas no ato de criação do Enem, houve uma grande desconfiança. Porque o então governo do Fernando Henrique Cardoso era um governo que tinha o estigma de ser um governo privatista, um governo que privatizava e tinha como plano, pelo menos era o discurso que havia na época, de privatização do ensino, né? A tendência à privatização do ensino. Então, a princípio, o Enem veio com um grande estigma, porque os setores de esquerda, por exemplo, do Brasil, entendiam o Enem como um processo avaliativo que ia criar uma justificativa para se privatizar o ensino. Em 99, como você disse, ele passa por uma grande mudança. Ele deixa de ser só um sistema avaliativo e, se eu não me engano, em 2004, ele tem uma mudancinha também, que ele passa a ser utilizado para o acesso aos programas de ingresso nas universidades. Eu não sei se é 2004, eu posso estar confundindo as datas. Mas em 2009, como você mesmo disse na introdução, ele se torna um programa de acesso às universidades. Existiam dois princípios, né, a serem seguidos. Primeiro, o de proporcionar aos alunos uma maior facilidade de acessar a universidade, uma vez que cada universidade tinha seu próprio sistema de avaliação de ingresso. Chico, deixa eu te contar só um pouquinho, porque talvez os jovens que estejam nos assistindo agora, eles não tenham uma noção de como era difícil para você ingressar na universidade. É o seu caso, você fez a Universidade História na Universidade Federal de Ouro Preto, eu fiz na PUC e sou oriundo de uma cidade do interior chamada Brasilândia de Minas. O que eu fiz? Tive que sair de Brasilândia, deslocar até Contagem, Belo Horizonte, na região metropolitana, pagar uma taxa de R$ 87,00 à época, prestar um vestibular, prestei, passei e comecei a estudar. Se eu não tivesse passado naquele vestibular, eu deveria pagar uma nova taxa, um novo vestibular, e também tinha que deslocar até o local para fazer a prova. Então, ou seja, essa mudança que a gente está falando de 2009, já é essa mudança que começa a dar um novo conceito, inclusive, eu me lembro, na minha época de movimento estudantil, que tinha um debate muito intenso. Nós precisamos
acabar com esse formato de vestibular, porque esse vestibular ele acaba penalizando principalmente o aluno de escola pública, o aluno mais pobre, que muitas das vezes não tem condições, às vezes, de pagar uma taxa tão cara de um vestibular e também deslocar para fazer uma prova como essa. É uma revolução, é uma mudança muito radical, gera novas oportunidades, Chico? Gera sim. Primeiro que, numa questão em termos de nação, você gera uma maior integração entre as diferentes regiões do país. Porque agora você pode estar aqui, fazer um vestibular para o Ceará, talvez um curso que te interesse lá, e você não precisa ter o gasto de ir até lá. Né? E fala assim, mas hoje em dia é complicado você sair daqui e estudar no Ceará. Bem, diante de uma crise, qualquer movimento desse é complicado de fato. Mas depois do Enem, com as reformas do ensino superior, né, houve mais oportunidade. Hoje o aluno pode sair daqui, pode ter acesso à bolsa alimentação numa determinada região, dependendo da faculdade, pode ter acesso a uma bolsa moradia. Então fica mais fácil esse deslocamento de uma região para outra. E esse era um dos fundamentos do Enem. Porque a gente sabe que para se constituir uma nação, é necessário que haja troca de experiências. E nada melhor do que essa troca de experiências no interior de uma universidade. Então o Enem veio a proporcionar e aumentar essa possibilidade de troca de experiências. Ô Chico, o Enem, claro, né, quem está nos assistindo, e até você também que queira conversar um pouco mais sobre o Enem, faremos outro programa específico, talvez um programa que seja ali para o mês de julho, agosto, só para a gente debater algumas dicas e tentar passar alguns macetes para melhorar o desempenho. Mas claro, Enem vai depender de cada pessoa. É cada pessoa que tem que entender a importância do estudo na sua vida. É isso mesmo? É por aí, Chico? É por aí sim. Quer dizer, o estudo depende de vários fatores, né? Existe o fator individual, sim, e existe o fator coletivo, porque o estudo, o saber, ele é uma experiência coletiva, e a escola é o local onde essa experiência acontece. Agora, a gente não pode achar que tudo vai se encerrar na escola, até porque a escola é um conceito muito mais amplo do que simplesmente o espaço. Então, é necessário, sim, um empenho individual, e no mundo atual, que é um mundo de informações muito dinâmicas, né, o sujeito ele tem que estar atento a tudo e a todo tempo. Ele não pode esperar a informação vir da escola. Ele não pode esperar aquele trabalho da informação, aquela compreensão vir da escola. Então, ele tem que saber interpretar, ele tem que saber se situar no mundo onde ele vive, ele tem que saber, acima de tudo, selecionar a fonte de informação. Tá? E o Enem, ele traz essa exigência. E você está constantemente se informando e você está constantemente, vou usar até uma palavra moderna, antenado no que está acontecendo pelo mundo. Ok. Chico, até para fechar esse nosso primeiro bloco, a importância que tem do aluno fazer o Enem. Primeiro que ele pode ter acesso ao SISU, Sistema de Seleção Unificado, para o ingresso nas universidades públicas federais, em qualquer canto do país. Ainda temos o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, são bolsas de estudos custeadas em instituições particulares de ensino. E ainda temos o FIES, o financiamento estudantil, obrigatoriamente para que a pessoa ingresse na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil para pedir o financiamento, tem que ter feito o Enem. É claro que há 2 anos atrás nós tínhamos ainda o SISUTEC, nós tínhamos também o Ciência Sem Fronteira e até o ano passado nós ainda tínhamos o benefício de valer como certificação para a conclusão do ensino médio. Para esse ano só temos os 3 primeiros benefícios que falamos. Isso altera alguma coisa de estímulo para o aluno participar ou não? Depende. Para quem pensa em fazer o Enem e usá-lo único e exclusivamente como certificado de complemento do ensino médio, isso não existe mais. Segundo dados do governo, eram mais de 1 milhão de pessoas que faziam só para este fim e apenas 7% conseguiam a nota mínima, que era de 450 pontos nas questões fechadas e 500 pontos na redação. Então, no meu entendimento, para o governo não vale a pena esse gasto com 1 milhão de pessoas para um resultado tão pequeno. Então, a prova de certificação do ensino médio, ela agora vai ser feita pelos estados. Como já existe, Mas agora ela fica única e exclusivamente responsabilidade dos estados. Mas o Enem, além disso, ele pode ser utilizado para concursos públicos, dependendo da prefeitura que vai realizar ou do agente que vai realizar. Aqui em Minas Gerais, no ano passado, nós começamos a ter aquele EPPGG para ingresso na carreira de administração pública do estado de Minas Gerais, da Fundação João Pinheiro, já passou a utilizar o Enem. E aí você está completando que até algumas instituições particulares também já utilizam, E tem uma relação com Portugal também, para utilizar o Enem, algumas universidades de Portugal. O Enem é o parâmetro nosso, é a nossa prova unificada, Então ela pode ser usada tanto pelo poder público, no caso, universidades públicas, como também existem empresas que avaliam o resultado do Enem para o ingresso hoje em dia. Então é uma prova que compensa fazer nesses termos.
Pessoal, vamos chamar o nosso intervalo. Daqui a pouco voltamos com muito mais aqui com Francisco Samarino. Já estou chamando ele de Chico, no seu Audiência Pública. O momento pede uma atitude. Qual vai ser a sua? Para encarar a vida real, eu escolhi a UNA. E você, o que vai escolher? O melhor centro universitário privado de Minas te dá todo o apoio para você superar seus desafios e ainda financia o seu curso sem juros e com parcelas que cabem no seu bolso. E se ficar sem emprego, a UNA paga até 5 mensalidades enquanto você busca um novo. A UNA está junto com você para realizar seu projeto de vida. Vestibular e Transferência 2017 UNA. Inscreva-se em una.br/vestibular. Olá, voltando com o seu programa Audiência Pública aqui na nossa TV. Convidado especialíssimo aqui conosco hoje, Francisco Samarino, conversando comigo sobre o Enem. E nesse segundo bloco, vamos conversar sobre as mudanças do exame para o ano de 2017. Chico, primeira mudança que nós temos, o dia da prova. Antes nós tínhamos uma prova aplicada na mesma semana, no sábado e no domingo. Esse ano nós teremos o Enem no dia 5 de novembro, um domingo, e no próximo domingo, dia 12 de novembro. O que essa mudança significa para os nossos candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio? Primeiro, só vou acrescentar mais uma mudança a isso. Porque antes a redação, que era no segundo dia, passa a ser no primeiro dia, junto com a prova de linguagem, códigos e suas tecnologias, que abrange a área de português, artes, literatura brasileira, literatura estrangeira e educação física, no caso. Línguas, né? E língua estrangeira. E existe a mudança. O que vai acontecer, possivelmente, né, isso é fruto de algumas reclamações, porque a prova era muito cansativa. Eram 180 questões, mais uma redação, então as pessoas reclamavam que elas ficavam muito cansadas de ser 2 dias corridos. Então isso possivelmente vai dar uma aliviada, vai dar tempo para o sujeito descansar, e até mesmo para quem nunca fez a prova, ter um primeiro contato e poder se preparar de uma forma mais adequada para o segundo contato na semana seguinte. Ô Chico, já que nós começamos a conversar sobre a questão da redação, essa é uma segunda importância de mudança para esse ano. A redação era feita no segundo dia, né? O segundo dia tinha 5 horas e meia, além das questões objetivas, nós ainda tínhamos a redação. Essa mudança, passar a redação para o primeiro dia, o que isso pode acrescentar para o candidato? Melhora, piora? Eu acredito que para o candidato que esteja bem preparado, não vai fazer muita diferença não, ainda mais com esse espaço de tempo que ele tem para descansar, no caso, né? Mas a redação, ela talvez é o grande foco de tensão do Enem. Tá? Então, talvez passando ela para o primeiro dia, parece que o aluno já faz de uma vez, já fica livre daquela tensão, para na segunda semana voltar e poder tentar obter um resultado melhor nas 2 provas que restam, né? Que é matemática e suas tecnologias, nas 3 áreas do conhecimento que restam: matemática e tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e ciências da vida e suas tecnologias. Legal, Chico. Esse ano também nós já vamos ter nas provas, a prova já vai vir personalizada, né? Vai. Nós já tivemos vários anos com diversos problemas, sumir o caderno, sumir prova. Essa personalização vai contribuir para o Enem, vai contribuir para o candidato, ou não tem alteração alguma? Eu acredito que contribua sim, sob o ponto de vista da organização mesmo da prova. No sentido de, existem muitos candidatos que reclamaram, né, que na hora de assinar a prova assinava errado, ou colocava o código errado, parece que colocar uma frase, né, que era correspondente à prova que você fazer. Então eu acredito que isso deu um tom mais organizado para a prova. Chico, já que a gente está falando de organização, eu sou um entusiasta do Enem. Eu acho que o Enem, para mim, foi literalmente como eu resumi em 2009. Foi essa grande revolução para a educação pública, principalmente a educação pública no nosso país. Agora, eu senti muito que os grandes meios de comunicação, é por isso que é importante ter um veículo de comunicação como a nossa TV, que quer construir uma outra forma de informação e comunicação, que é debater literalmente aqueles pontos que possam contribuir com a sociedade. E, Chico, eu senti muito que os grandes meios de comunicação, eles tentaram, de certa forma, boicotar o Enem e, muitas vezes, até atrapalharam muito, tentando pegar pequenos problemas e transformar aqueles pequenos problemas em grandes problemas. Lindomar, concordo com você. E tem uma sensação, vou usar até uma metáfora aqui, de que, às vezes, os grandes meios de comunicação por picuinha é como se tivesse uma vaca e ela tivesse carrapatos. Né? Ao invés de tratar os carrapatos, eles querem matar a vaca. O Enem é a segunda maior
o segundo maior processo de seleção do mundo. Se eu não me engano, ele só perde para o processo da China, no caso. É óbvio que num país do tamanho como o Brasil, num país com dimensões que remontam a Europa inteira, ele vai ter alguns problemas pontuais. Mas os problemas são de fato pontuais, que devem ser resolvidos e aprimorados a cada ano, e evitados, né? O processo é aprimorado a cada ano, e a cada ano que passa, ele apresenta menos problemas. Agora, existe uma outra questão também. A educação no Brasil, ela virou um foco de disputa política, né? Cada um quer estender sua ideologia para o processo educacional. O Enem hoje, ele é uma prova que, querendo ou não, ela pauta as discussões que terão dentro de sala de aula. Na minha opinião, ela é muito democrática. Porque se você for analisar uma prova do Enem, ainda mais na minha área, você vai ver autores de várias tendências, de vários frentes de pensamento. Então a ideia ali, na verdade, é você saber entender um texto, interpretar e ter o mínimo de contato com aqueles autores. Sim. Mas tem algumas pessoas que querem, algumas frentes, alguns grupos sociais, que não suportam a democratização do acesso, né? Então, quando sai algum autor, como por exemplo na prova de 2015, saiu Simone de Beauvoir, e uma discussão sobre o terceiro sexo, alguns setores conservadores não aceitaram aquilo, porque chamaram aquilo de doutrinação ideológica, como se Simone de Beauvoir não fosse uma filósofa, como se ela não existisse, né? E como se, eu me lembro um pouquinho aquele livro do George Orwell, 1884, como se o que não me interessa tivesse que ser escondido, jogado num porão, jogado num cano e desaparecesse da história, né? Não, mas o ensino, ele tem que abordar tudo o que existe na realidade. Tá? Se existe discussão de dinheiro na realidade, essa discussão tem que estar na escola e essa discussão vai aparecer no Enem. Ô Chico, já que você tocou essa abordagem da importância da escola, comunidade, eu acho que você também no primeiro bloco tocou um pouquinho sobre Paulo Freire, né? Que é essa questão que a escola é o local de ensino, mas com toda certeza o processo de formação e aprendizado da pessoa, ele está dentro de sala de aula, mas acima de tudo, ele também está na sociedade. O Enem, ele, de certa forma, conseguiu trazer alguns elementos de fora para dentro da escola para debater? Eu acredito que sim. Acredito que ele tem pautado uma nova, esteja pautando ainda, porque, querendo ou não, para um processo de modificação de ensino, a grande mudança do Enem foi em 2009, né? A gente tem muito pouco tempo ainda. Mas, só fazendo uma abordagem muito rápida aqui, vamos pegar no século XIX, como a escola era um dos poucos lugares onde você tinha acesso a uma informação. Tá? No século XX não é assim, você tem acesso à informação 24 horas, ela está no seu bolso. Isso muda um pouco a figura da escola. A escola não é mais o local que vai te dar acesso ao conhecimento. O conhecimento está presente em vários espaços. A escola é o local onde você vai problematizar esse conhecimento, onde você vai aprender a selecionar a informação e onde você vai aprender a ser autônomo na construção do conhecimento. E o Enem cobra um pouco disso. Se você pegar a prova de humanas, estou falando sobre humanas porque é a minha área e é o local onde eu transito melhor. Vai notar claramente que é uma prova interpretativa. É óbvio que você tem que ter informações prévias, as informações prévias facilitam na resolução da questão. Mas, antes de tudo, é uma prova que cobra do aluno ter autonomia na construção do conhecimento. Isso é essencial. E, de alguma forma, o Enem vem pautando isso. Ora, eu como professor, eu não faço a menor ideia do que vai cair no Enem. Eu não sei se vai cair Simone de Beauvoir esse ano. Eu não sei se vai cair Nietzsche, eu não sei se vai cair Weber. René Descartes caiu. Em 2 anos que é o Nietzsche, né? Que é um autor que a gente trabalha muito. E se eu for trabalhar com cada autor desse, eu preciso no mínimo 1, 2 meses, um curso, uma disciplina de faculdade, né? Mas eu posso dar ao meu aluno a condição de entender, de ser autônomo. E isso é essencial. E o Enem vem a cobrar isso do professor, vem a cobrar essa mudança na estrutura de ensino e vem a cobrar essa mudança na postura dos educadores dentro do país, o que é positivo. Então, acho que foi um avanço muito grande. Chico, para fechar o nosso segundo bloco aqui do seu Audiência Pública, mudança. A pessoa ganhou isenção, o aluno ganhou isenção em 2017. Ele não compareceu para fazer a prova. O que isso implica? Ele não vai ganhar isenção esse ano, a não ser que ele justifique. Para 2018? Ele perde direito. Se ele não comparecer esse ano, ele perde direito à isenção em 2018. A não ser que ele tenha uma justificativa ou médica, né, comprovado por um atestado, ou judicial, ou um boletim de ocorrência. Então você que tem isenção esse ano, se quiser ter isenção em 2018, primeiro que eu vou torcer para você se dar bem esse ano, tá? Mas se isso ocorrer, olha a dica que o Chico está deixando aí: boletim de ocorrência, documento, atestado médico ou alguma decisão judicial, para que você não tenha perigo de, em 2018, perder essa isenção. Chico, finalizando esse bloco, alguma outra mudança significativa para falar? Sim, o que eu acho significativo, né? Antes, após a prova do Enem, o governo
ele soltava um ranking das escolas que tinham melhor desempenho no Enem. Isso acabou, esse ano não haverá mais esse ranking. Isso já é uma reivindicação antiga de alguns educadores. Você tem artigos da Unicamp e da USP que já reivindicavam isso. Por quê? Primeiro que o Enem é um modelo de prova feito para avaliar o aluno, não feito para avaliar a instituição. E o fato de uma instituição ter uma pontuação alta no Enem não quer dizer que ela seja a melhor instituição de ensino ou uma instituição por excelência, porque na educação, Lindomar, se eu pegar um aluno que já é bom, que tem todas as condições, tem todos os contatos, todos os acessos, né, ele vai ter uma avaliação alta. Agora, o que é difícil é você pegar um aluno que não tem muito acesso, né, um aluno que vem de experiências sociais frágeis, vamos dizer assim, e conseguir intervir na formação dele e melhorá-lo. Essa instituição, sob o ponto de vista educativo, ela é melhor do que a que tem melhores notas no Enem. Então, quando você lança esse ranking, primeiro que isso está servindo muito mais para o marketing do que para atender as escolas que têm problema, né? Marketing, grandes escolas. Segundo, que isso não dá uma sensação, não uma sensação, mas dá um referencial de ensino que não é muito real. Pessoal, fechando o seu segundo bloco aqui do Audiência Pública, não saiam daí, daqui a pouquinho muito mais sobre o Enem aqui hoje. O momento pede uma atitude. Qual vai ser a sua? Para encarar a vida real, eu escolhi a UNA. E você, o que vai escolher? O melhor centro universitário privado de Minas te dá todo o apoio para você superar seus desafios e ainda financia o seu curso sem juros e com parcelas que cabem no seu bolso. E se ficar sem emprego, a UNA paga até 5 mensalidades enquanto você busca um novo. A UNA está junto com você para realizar seu projeto de vida. Vestibular e Transferência 2017 UNA. Inscreva-se em una.br/vestibular. Olá, voltando para o último bloco do seu Audiência Pública, hoje com o tema sobre Enem. Chico, já falamos da importância do Enem, já falamos da mudança do Enem para esse ano de 2017. Acho que agora a gente podia conversar um pouquinho sobre dicas para os nossos alunos que vão fazer o Enem esse ano. O que podemos deixar de dicas, Chico? Lindomar, primeiro, o sujeito tem que estar extremamente bem informado, tá? De todas as discussões relevantes que aconteceram durante o ano. Qualquer discussão dessa pode estar presente na prova, aliás, pode não, estará presente na redação, né? E subliminarmente ela estará presente nas questões também, principalmente as questões humanas, tá? Ler, é a única forma que tem de estudar, tá? Outra coisa, a gente tem que tomar um cuidado, uma dica que eu dou para os meus alunos, tanto do ensino fundamental, médio, como do ensino superior, que é ter muita atenção na hora de selecionar a informação. Porque a gente é muito tentado hoje a pegar o primeiro site que vê quando quer estudar, o primeiro vídeo no YouTube que vê, e assistir e absorver a informação a partir dele. Não é correto, você tem que saber onde você tira informação. Normalmente são de sites ligados a universidades, escolas ou a órgãos educativos. Os no YouTube tem muita palestra, mas olha quem está palestrando, olha se a pessoa realmente é especialista naquilo. Então, eu acho principalmente selecionar a informação, que eu vejo muita gente indo fazer a prova e falar, mas eu li isso na internet, né? Então, você não soube. Aliás, o grande desafio hoje é saber selecionar a informação, porque você tem informação de tudo quanto é lado, do WhatsApp, informação do Facebook, mas de onde que eu vou selecionar? Então, tem que haver alguns critérios. Segunda coisa, disciplina. Hora de estudo, né? Hora de descanso. E na hora de estudo você está compenetrado ali, porque realmente o Enem é uma prova interpretativa, mas interpretação de texto, autonomia na construção do conhecimento é um exercício, né? E é necessário a leitura e é necessário a escrita contínua também. Chico, bons documentários pode ajudar para o aluno formar seu senso crítico? Até porque eu entendi um pouquinho na sua construção da sua informação que você acabou nos passando, sobre esse perigo que tem dos veículos de comunicação. Os grandes meios de comunicação, Chico, pode formar um senso crítico ou um senso comum? Pode formar um senso comum. Na verdade, os grandes meios de comunicação, eles são presentes e a gente tem que estar atento a eles, tá? Mas sempre com uma postura crítica. Aliás, nós sempre temos uma postura crítica a todos os meios de comunicação. E o Enem cobra isso. E como você tem uma postura crítica em relação a isso? Como você vai conseguir desenvolver um raciocínio? Como você vai conseguir desenvolver, por exemplo, colocando na prática um texto dissertativo? É sempre buscar uma informação sobre várias matrizes, ou seja, em vários meios de comunicação. Tá? E não se leve pela opinião do meio de comunicação. Construa a sua, aprenda a construir. Vá para a escola, debata com o seu professor, concordando com ele ou não, discorde dele, cobre dele ao máximo,
sabe? E cobre dos meios de comunicação também. Mas não acredite na primeira informação que você vê, não. Tente sempre ter um olhar múltiplo sobre algo e construir o seu ponto de vista sobre aquilo. No começo é difícil, no começo a gente fica meio confuso, tende a acreditar em todos, porque todos são extremamente sedutores, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo a selecionar. Quais são os interesses que estão por trás de cada mensagem passada, qual é a postura, porque isenção não existe em lugar nenhum. Sim. Né? Nem na nossa vida. A questão é a gente saber mesmo selecionar de onde tirar a informação. Um bom lugar para você procurar é aqui na nossa TV. São os nossos programas que acontecem aqui. Por exemplo, no seu Audiência Pública, toda semana um tema novo. E claro, esse tema pode ajudar muito para você nas áreas do Enem e também na redação do Enem. Chico, alguma dica para interpretar, facilitar uma interpretação para a questão do Enem? Leitura. Leitura, infelizmente. A dica que tem é você exercitar a leitura. Porque quanto maior for o universo dentro do qual você vive, maior são suas possibilidades de interpretar esse universo, de construção de conhecimento. Então a ideia é essa multiplicidade. Não espere a informação do seu professor. Né? Fique atento ao que você está estudando e vá para a sala de aula já com algo lido para você poder construir uma informação mais complexa, para você construir, de fato, né? Você até falou até um pleonasmo aqui, você construir o conhecimento. Chico, todo lugar que eu vou conversar sobre o Enem, seja nas palestras, nas dicas que eu passo, nas transmissões ao vivo que eu faço por Facebook, eu sempre tenho uma perguntinha. E claro, vou fazer essa pergunta para você hoje. Tem alguma dica de tema para a redação do Enem esse ano, Chico? Lindomar. Chico, eu sei que não é a sua área para o Enem, a sua área é na área de ciências humanas, não é na área de linguagens, redação, mas é um desafio nosso, Chico. É um desafio, Lindomar. Eu acredito que para esse ano não virão temas muito polêmicos relacionados à política, não. Tá? Mas virão temas, discussões cotidianas virão. Eu acredito que possa vir algo ligado à sustentabilidade, algo ligado ao meio ambiente. Tá? Porque, querendo ou não, o Enem, existem muitos setores da sociedade que acham que ele molda o ensino. Né? Então, depende muito da disposição do governo de assumir alguns debates do Enem. Eu não acredito que o governo atual tenha disposição de assumir alguns debates polêmicos, gerar mais polêmica do que já existe em torno dele. Então, acredito que sejam temas, debates relevantes, debates cotidianos mais light. Acredito que algo relativo ao cenário internacional. Migração não, porque migração já foi há 3 anos atrás, 4 anos, 2012. Mas algo relativo ao cenário internacional, talvez... Síria, né? Síria pode ser, talvez a saída da Inglaterra, da União Europeia é uma possibilidade. Eu acho que sustentabilidade é uma coisa que está sendo discutida muito, está muito em voga, pode ser algo relacionado a isso. Mas a questão é a seguinte, a dica para você fazer uma boa prova do Enem, lê jornal todo dia. Né? Toma cuidado, é claro, mantendo o senso crítico. Mas olha o que está sendo noticiado, olha as discussões, fica atento às discussões que estão sendo feitas, porque você faz uma boa prova. Eu acho que é importante frisar uma coisa que você já disse aqui. Não acreditar naquela primeira informação que você pega. Procure outras fontes, né? Importante? Sim, importante. E lembra que o que os corretores da redação do Enem vão avaliar você não pode ter uma postura contrária aos direitos humanos. Né? Se você tiver uma postura nazista, mandar matar alguém, fascista, preconceituosa, possivelmente, isso consta no edital do Enem, discriminatório, isso consta no edital para esse ano, então isso aí você vai ser eliminado da prova. Agora, o argumento quem constrói é você. Ô Chico, eu gosto de conversar sobre esse tema, porque infelizmente, principalmente a partir dos governos militares, né, talvez nele, essencialmente, esse tema de direitos humanos que defende apenas um segmento, que é o que virou o jargão, que é defensor de bandido, acabou predominando em grande parte da nossa opinião pública. E quando a gente vai conversar sobre direitos humanos, que é cobrado no Enem, a última prova da Secretaria Estadual de Educação, exame para qualquer ingresso no último concurso público que teve, debateu e levou em conta direitos humanos, e eu vi que muitos professores não estavam preparados para discutir esse tema de direitos humanos. Até porque o senso comum que se formou é que direitos humanos é apenas de um segmento, e não, direitos humanos são todos os direitos e todos os deveres, simplesmente porque nascemos seres humanos. Vale a pena, Chico, procurar uma informação um pouco mais detalhada, estudar um pouco mais sobre direitos humanos, até porque a prova de redação vale 1000 pontos. Lindomar, vale sim, vale muito a pena estudar sobre direitos humanos. Primeiro, que apesar do senso comum colocar que direitos humanos é defesa de bandido, isso é uma coisa que não tem nada a ver, nem passa
pelos princípios dos direitos humanos. Os direitos humanos são simplesmente a garantia do meu direito, dos direitos que eu tenho enquanto cidadão. Direito de ter uma religião, direito de escolher o que é melhor para a minha vida, direito de escolher uma profissão, direito de ser respeitado conforme for a escolha da minha sexualidade, né? Se é que é uma escolha, isso é até uma questão polêmica, acredito que não. E, fundamentalmente, o direito à defesa caso esteja sendo julgado e acusado de algum crime. Esse é o princípio básico dos direitos humanos. Direito à saúde. Direito à educação, direito à saúde, direito previdenciário, direitos trabalhistas. Nós vamos fazer um programa específico da audiência pública. É importante a gente debater sobre o direito trabalhista, que está com foco muito grande voltado para ele, e os grandes meios de comunicação estão sendo covardes, na minha opinião, ao debater a questão do direito trabalhista. E vejo muitos segmentos defendendo, inclusive, o fim da justiça trabalhista. Então vamos fazer um programa específico para debater, para falar um pouquinho mais com vocês, para a gente debater sobre a importância do direito trabalhista. Chico, para finalizar o nosso programa, o que mais que você acha que pode deixar de última dica aqui? Última dica? Ter calma na hora do Enem. E tranquilo, difícil, né? Ansiedade o que é muito difícil, a gente fica ansioso mesmo, mas eu acho que existe uma questão também que é a prática. Se você se propõe a escrever todo dia, se você exercita um pouco a sua capacidade interpretativa todo dia, faz um pouco de exercício, mas não é a partir de ontem, é a partir de amanhã, mês que vem, não, é a partir de ontem que você tem que começar a fazer. Agora, se você tem essa disciplina cotidiana, na hora do Enem você vai ficar mais calmo, pode ter certeza, porque se você chegar lá sem ter essa prática, sem ter esse cotidiano, essa dinâmica, essa disciplina, aí o nervosismo vai bater mesmo. Mas tendo disciplina, quando você chega lá, o nervosismo, ele bate, natural, mas ele diminui. À medida que você vai reconhecendo as questões, você vai vendo, opa, isso eu estudei, isso eu já fiz, isso eu sei interpretar, o nervosismo vai baixando. Então, a dica é essa. Chico, te agradeço muito por participar aqui do seu audiência pública na nossa TV. Agradeço a vocês que nos acompanharam nesse debate importantíssimo, falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. É uma grande oportunidade para você continuar os seus estudos. E, claro, as dicas passadas aqui hoje dediquem, estudem, levem esse ano como se vocês ainda não tivessem dedicado tanto. Muita disciplina, é o seu futuro que está em jogo. Chico, sempre convidado para voltar. Obrigado. Quero fazer um programa aqui ainda, talvez julho, agosto, específico nas 4 áreas, mais a redação. Você já está convidado para participar conosco. Obrigado. Para falar muito mais. Obrigado, Chico. Eu que agradeço. Muito. Agradecendo mais uma vez ao Centro Universitário UNA por essa parceria com a nossa TV, com os programas Audiência Pública e Show de Bola. A todos vocês, um grande abraço e até semana que vem.